Poemário. Divulgação de poetas açorianos. Bom dia, ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos ao Poemário. E hoje este Poemário tem um gostinho especial. São já 7 anos de Rádio Clube de Angra, 7 anos de poetas e poemas açorianos, semanalmente, ou pelo menos quase semanalmente, aqui na antena do Rádio Clube de Angra. 7 anos de aprendizagem, de viagens pelas ilhas dos Açores e pelo tempo, desde o século XVII até os dias de hoje. Em termos espirituais, o número 7 representa a perfeição, portanto, cá estou eu, como exemplo desta perfeição, a perfeita integração entre o mundo físico e espiritual, sendo, portanto, o símbolo do universo em transformação, mas suas interpretações vão muito além. O número 7 está associado à espiritualidade, à introspeção e ao ocultismo, relacionando-se com a reflexão e a sabedoria, com a busca dispostas sobre o mistério da vida, sobre o conhecimento científico e sobre a inteligência. Começo então por Florencio Terra, nascido na Horta a 18 de maio de 1858. Foi professor, jornalista e contista, estudou no Liceu da Horta e depois foi até Lisboa para fazer estudos superiores na Escola Politécnica, mas a morte inesperada do seu pai, Florencio José Terra, primeiro do nome, obrigou-o a voltar à Horta. Então foi professor no Liceu desta cidade desde 1886, primeiro de Introdução à História Natural e depois de Matemática, e reitor interino em 1896 e efetivo entre 1907 e 1919, e depois mais tarde voltou a 1929. Foi um dos fundadores do Grêmio Literário Faialense, em 1874. Presidiu a Câmara Municipal da Horta por alguns meses, em 1914. Como jornalista, colaborou assiduamente em quase todos os periódicos do seu tempo. Começou, tinha 18 anos, como redator do semanário literário A Pátria, e continuou em O Atlântico, também o Grêmio Literário, o Telégrafo e Correio da Horta, mas foi no diário O Açoriano e no semanário literário O Faialense que mais se evidenciou, recorrendo geralmente ao uso de pseudónimos como Ignotus, Ricardo e Máscara Verde. Também colaborou em periódicos do continente como o Ocidente, Ilustração Portuguesa, Revista Ilustrada e na página literária de O Século. Aos 23 anos publicou o primeiro conto, A Varinha, no Grêmio Literário, mas, quando morreu, a sua obra estava dispersa pelos jornais e revistas dos Açores e do continente. Entretanto, foram publicados contos e narrativas. Em 1942, primeiro volume com prefácio de Osório Goulart. Foi também publicado Natal Açoriano, em 1949, Munhecas, em 1979, Água de Verão e a Antologia Às Lapas, em 1988. Deixou também o romance O Enjeitado. O drama Luísa foi representado no Teatro Faialense em 1886 e a comédia Helena de Savignac no mesmo palco em 1888. Para Greaves, seu contemporâneo, a atividade mental de Florencio Terra inclinava-se para o conto descritivo ou emotivo, uma tragédia por tempestuosas noites nas costas dos Açores, com o céu baixo e o perigo constante, ou as cenas da vida campestre com folguedos e risos de lábios vermelhos. Neste género tão delicado, Florencio Terra é, indubitavelmente, o nosso primordial artista da pena. Cultor do conto idílico e prosador fluente, foi sempre destacado pelos críticos. Na vida do povo do Faial e do Pico, encontrou temática para a sua obra ficcionista. Interessa lembrá-lo como individualidade de renome nas letras, digna de figurar na história da literatura portuguesa. Tentou o romance e o teatro, mas foi no conto que se impôs, como se pode verificar em Contos e Narrativas, que contém as suas melhores produções. Segundo Rosa, os seus contos, dentro dessa corrente, inspiram-se por norma em motivos campesinos regionalistas. Perpassa neles o povo com a sua alma bondosa e simples, os seus costumes, a sua existência plena de alegria ou de sofrimento. Alguns constituem perfeitos quadros da vida aldeã que deixam no espírito dos leitores uma viva sensação de paz campestre. Tais, entre outros, a debulha, Vida Simples, Tão Velha, Tua, mas a Casar, Margarida Amor Fiel,
Em A História de um Pequeno Trabalhador, o autor descreve um ambiente de trabalho e pobreza, de aflição e luto, um drama que nos emociona e confrange. Em Vingança, sentimos-nos chocados pela atitude indiferente do egoísmo e da injustiça perante a angústia dos que padecem inocentemente. Foi obreiro da loja maçónica Amor da Pátria. Em novembro de 1987, por ocasião do 47º aniversário da sua morte, a Câmara Municipal da Horta homenageou-o, descerrando uma fotografia sua no Salão Nobre dos Passos de Concelho e editando uma medalha comemorativa. Faleceu a 25 de novembro de 1941. Trago também Adelaide Sodré, nascida na cidade de Angra do Heroísmo a 17 de maio de 1903. Foi funcionária da Caixa Económica de Montepio Terceirense, compunha versos de cuidado da forma literária à moda de parnasianos e de grande emotividade lírica. Parnasianismo é uma escola literária, um movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo-naturalismo, um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850, na França, com o objetivo de retomar a cultura clássica. Sua literatura é escrita em soneto. Em 1928 foi para a Madeira, já com a intenção de ingressar na vida religiosa, e começou a trabalhar no Hospício Dona Maria Amélia, sob a direção das Irmãs Vicentinas. Daí, partiu para Paris, onde professou na Casa-Mãe, dedicando-se ao trabalho de enfermaria. Era uma inspirada poetisa que publicou em diversos jornais, mas nunca reuniu em livro a sua poesia. Foi premiada em Jogos Florais da Câmara Municipal de Angra em 1924. Em 1927, Elmiro Mendes, seu amigo de juventude, reuniu num opúsculo 6 sonetos em sua homenagem. Monsenhor Machado Lourenço incluiu uma recolha de poesia de Adelaide Sodré no seu trabalho Três Poetisas Angrenses. Faleceu em Paris em 1982. E por fim, também aqui da Ilha Terceira, mas do Concelho da Praia da Vitória, trago José Fernando Borges Mendonça, nascido a 14 de maio de 1947, natural da freguesia de Santa Cruz, Concelho da Praia da Vitória. Este gosto pela poesia já se notava quando nas aulas de português estudava os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Enquanto participante nas comédias de Carnaval, corrigia e adicionava algumas quadras ao assunto em causa. Fez o seu primeiro poema dedicado a uma colega de estudo que ainda hoje recorda com saudade. Entretanto, ingressou no serviço militar, onde esteve cerca de 3 anos, 2 deles na província da Guiné. De regresso, foi trabalhar para as Forças Armadas Americanas, na base das Lajes, acabando a sua carreira aos 51 anos de idade como chefe de serviços de contabilidade. Aos 63 anos, mandou imprimir um livro que ofereceu à sua neta mais velha, com vários poemas escritos durante cerca de 4 anos, ao qual deu o nome Páginas de Minha Infância. Aos 65 anos, incentivado pela sua amiga Rosa Silva, reacendeu o bichinho da poesia, que continua sem parar. A nível nacional, eu começo por José Emílio Nelson, poeta, crítico e editor, e é o pseudónimo de literário de José Emílio de Oliveira Maramelo e Silva, nascido em Espinha, 17 de maio de 1948. Iniciou a sua obra em 1979 com o livro Polifonia e poesia recolhida em 2004 no volume A Alegria do Mal, prefaciado por Luís Adriano Carlos. Trago também Mário de Sá Carneiro, nascido em Lisboa a 19 de maio de 1890, falecido em Paris a 26 de abril de 1916. Foi um poeta, contista e ficcionista português, um dos grandes expoentes do modernismo em Portugal e um dos mais reputados membros da geração do Orfeu. Começa a escrever poesia aos 12 anos, sendo que aos 15 já traduzia Victor Hugo e com 16 Goethe e Schiller. No liceu, teve ainda algumas experiências episódicas como ator. Em 1911, com 21 anos, vai para Coimbra, onde se matriculou na Faculdade de Direito, mas não concluiu sequer o primeiro ano. Desiludido com a cidade dos estudantes, segue para Paris a fim de prosseguir os estudos superiores, com o auxílio financeiro do pai. Cedo, porém, deixou de frequentar as aulas na Sorbonne. Dedicando-se a uma vida boémia, deambulando pelos cafés e salas de espetáculo, chegando a passar fome e debatendo-se com os seus desesperos, a situação que culminou na ligação emocional a uma prostituta, a fim de combater as suas frustrações e desejos. A Sá Carneiro conhecer em 1912 aquele que foi, sem dúvida, o seu melhor amigo, Fernando Pessoa. Já na capital francesa viria a conhecer Guilherme de Santa Rita, conhecido como Santa Rita Pintor. Inadaptado socialmente e psicologicamente instável, foi neste ambiente que compôs grande parte da sua obra poética, e a correspondência com o seu confidente Fernando Pessoa é, pois, entre 1912 e 1916, ano
da sua morte, que se inscreve a sua fugaz e, no entanto, assaz profícua carreira literária. Entre 1913 e 1914, Mário de Sá Carneiro viaja para Lisboa com uma certa regularidade, regressando à capital devido à deflagração do conflito entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, o qual, a breve trecho, se tornou uma conflagração à escala europeia, a Primeira Guerra Mundial. Com Fernando Pessoa e ainda Almada Negreiros, integrou o primeiro grupo modernista português, o qual, influenciado pelo cosmopolitanismo e pelas vanguardas da cultura europeia, pretendia escandalizar a sociedade burguesa e urbana da época, sendo responsável pela edição da revista literária Orfeu, editada por António Ferro, e que por isso mesmo ficou sendo conhecido como a Geração de Orfeu ou o Grupo de Orfeu, um verdadeiro escândalo literário à época, motivo pelo qual apenas saíram 2 números. Em março e junho de 2015. O terceiro, embora impresso, não foi publicado, tendo os seus autores sido alvo de chacota social. Ainda que hoje seja reconhecidamente um dos marcos da história da literatura portuguesa, responsável pela agitação do meio cultural português, bem como pela introdução do modernismo em Portugal. Teve também colaboração dispersa e diversa publicadas em publicações periódicas, nomeadamente no semanário Azulejos, na revista Alma Nova e na revista Contemporânea, e pode ainda encontrar-se a colaboração da sua autoria, publicada postumamente na revista Pirâmide e Sudoeste. Em julho de 1915 regressa a Paris, escrevendo a Pessoa cartas de uma crescente angústia, das quais ressalta não apenas a imagem lacinante de um homem perdido no labirinto de si próprio, mas também a evolução e maturidade do processo de escrita de Sá Carneiro. Por último, a nível nacional, Maria Teresa de Mascarenhas Horta Barros, nascida em Lisboa a 20 de maio de 1937, é uma escritora, jornalista e poetisa portuguesa. É uma das autoras do livro Novas Cartas Portuguesas, pelo qual foi processada e julgada em 1972, ao lado de Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa. Frequentou o Liceu Dona Filipe de Lencastre, estudou na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, dedicou-se ao cineclubismo como dirigente do ABC Cineclube, ao jornalismo e à questão do feminismo. Fez parte do movimento feminista de Portugal, juntamente com Maria Isabel Barreno e Maria Velho da Costa, as Três Marias. Em conjunto lançaram o livro Novas Cartas Portuguesas, que teve, na época então, um forte impacto e gerou contestação. Fez também parte do grupo Poesia 61, publicou diversos textos em jornais como o Diário de Lisboa, a Capital, República, O Século, Diário de Notícias e Jornal de Letras e Artes, entre outros. Na Capital liderou o suplemento Literatura e Arte, por onde passaram nomes como Natália Correia, Maria Isabel Barreno, Ari dos Santos, José Saramago, António Gedeão, Alexandre O'Neill, Mário Cesarini, entre outros grandes nomes da literatura portuguesa. Foi também chefe de redação da revista Mulheres, a convite do Partido Comunista Português, da qual foi militante durante 14 anos, entre 1975 e 1989, quando se dá o fim da União Soviética. Essa revista, um projeto pessoal de Maria Teresa Horta, consistiu num projeto feminista, de forte cunho essencialista, permitindo-lhe entrevistar mulheres de relevo da política, da cultura e da literatura, entre elas Maria de Lourdes Pintacilgo, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras e Maria Betânia. Por hoje é tudo, já sabe, pode seguir o Poemário pelas redes sociais, Facebook, www.facebook.com/poemariorca e pelo Instagram, luis.mv.costa. Se ainda não segue, poderá também seguir a página do Rádio Clube de Angra, tanto no Facebook como no Instagram, e também pelo canal do YouTube do Rádio Clube de Angra. Basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na rádio. Para finalizar, não esquecer que na madrugada de sexta-feira às 4 da manhã também poderá ouvir a repetição deste poemário. E temos também a nossa rádio a fazer parte da listagem do meu canal. Já sabe, há mais do que uma maneira de poder ouvir Rádio Clube de Angra e o poemário. E então, para finalizar, deixo convosco um poema de Fernando Mendonça, intitulado Um Qualquer Dia. Um qualquer dia faço um poema de ti e digo que não cabia nos poemas que escrevi. Um qualquer dia, na praia com muita calma, só ao som da maresia escrevo o que vai na alma. Um qualquer dia acabo perdendo o medo, afago esta agonia e revelo que é segredo. Um qualquer dia, antes que tarde o momento, dou asas à poesia e mando-te pelo vento.
Divulgação de poetas açorianos.